Tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e vamos dar continuidade à função exponencial. Nesse caso, vamos aprender um pouco sobre o gráfico. O gráfico de uma função exponencial ele tem duas características principais. Ele pode ser uma função crescente, quando ele tem um formato f de x igual a ax, a elevado a x. Ele pode ser decrescente, quando ele tem o formato f de x igual a 1 dividido por a elevado a x. E ele pode ter um comportamento diferente quando ele tem um fator de multiplicação, que nesse caso aqui é representado por esse b, que vai multiplicar o resultado da nossa potência. Vamos ver cada um dos casos. Primeiro, digamos que eu tenha um gráfico no modelo básico, f de x igual a 2 elevado a x, que é esse primeiro caso aqui, certo? Então, veja que o 2, lá dentro da definição de domínio, a gente tem o 0, a gente tem o 1, é intervalo aberto no 0 e no 1 para o domínio, o x pode ser qualquer coisa aqui dentro, e depois de 1 para o infinito, o x pode ser qualquer coisa aqui dentro. Então, veja que o 2 está mais ou menos posicionado aqui, dentro da reta do domínio de x. E o que acontece? Para cada valor que você colocar aqui, você vai perceber que quanto maior você aumenta o valor inicial de x, do domínio de x, maior vai ser a imagem. Quando faz-se construir gráficos assim de forma manual, sempre é sugerido que você pegue o zero, dois valores antes, menos 1 e menos 2, e dois valores depois. É o que a gente recomenda para a entrada x. Aqui você vai ter o f de x igual a 2 elevado a x, e aqui você tem a saída, que é o y ou o f de x. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui. Vou fazer de preto. Se o menos 2 é a entrada, então vai ser o f de menos 2, vai ter o que? O 2 elevado a menos 2, E já aprendemos isso quando estudamos potência. Se eu tenho um expoente negativo, então eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 2, e isso vai resultar em 1 sobre 4. 1 de quarto é 0,25. Essa é o resultado da divisão. Eu vou apagar isso aqui, porque eu quero utilizar um pouco até mais embaixo, Já vimos que não vai caber aqui, então vamos lá. Agora, para o valor de menos 1. Menos 1, como seria a minha função nesse caso? Então, f de menos 1 vai ser 2 elevado a menos 1. Novamente, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que resulta em 1 sobre 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Agora, vamos colocar o valor de 0, aqui de 1 e aqui o de 2, para ficar certo. Então, vamos lá. Quando for 0, f de 0 será igual a 2 elevado a 0. E já aprendemos que qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, esse é o resultado final da saída dessa operação. Quando for 1, f de 1, nós teremos 2 elevado a 1. Como resultado, 2 elevado a 1 é o próprio 2. E por último, nós teremos o f de 2, que será igual a 2 elevado a 2, e o resultado de 2 elevado a 2 é 4. Então, aqui eu vou fazer o gráfico da nossa função, para que vocês possam perceber como ele vai se comportar. Deixa eu pegar aqui uma reta, Aqui nós temos o eixo x, que vem do infinito para o infinito. Aqui nós temos o eixo y, que vai do infinito para o infinito. E vamos lá. Quais são os valores que eu tenho para o domínio? Eu tenho aqui... Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero a minha canetinha. Eu tenho aqui o menos 1 e aqui o menos 2. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Quando é menos 2, o resultado é 0,5. Então, aqui eu vou ter o 1 positivo. A metade aqui é 0,5. E a metade da metade é 0,25. Então, eu tenho esse valor aqui. Deixa eu colocar ele pontilhado agora. Só um momento. Deixa eu colocar aqui ele pontilhado. Esse número vai se encontrar aqui. Então, quando o x for menos 1, que é aqui, ele vai se encontrar com 0,5 aqui, ó. Tá vendo?
Quando aqui fica o 1, ó, daqui até aqui. Quando o x é 0, ele se encontra no 1, né? 0, ele se encontra no 1. Quando for 1, ele se encontra no 2. Então, o 1 vai se encontrar com o 2, que o 2 está aqui. E quando for 2, vai se encontrar com o 4. O 2 vai se encontrar aqui com o 4. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu tirar o pontilhado para a gente voltar ao padrão aqui. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Então, aqui se encontra nesse ponto, aqui neste ponto, aqui no 1, aqui no 2 e aqui no 4. Veja que ela já está querendo fazer uma curva. Deixa eu mudar a cor aqui, botar essa curva nesse azul. Ela vem daqui e vai subindo até passar por esse aqui. Opa! Deixa eu tirar que eu não vou conseguir fazer a curva desse jeito. É melhor eu fazer a curva manualmente mesmo. Deixa eu voltar aqui, o que eu apaguei aqui é o 4. Certo? Aqui, 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 aqui. Então, vamos trazer aqui. Ela nunca será 0, porque a gente viu que a imagem nunca será 0. E ela vai chegar aqui, ela vai começar a subir, ó. Essa é a característica da função exponencial. E cada vez ela vai subir mais, como vocês vão ver mais para frente. Tá vendo? Então, esse é o gráfico de uma função exponencial. Vamos fazer esse gráfico no GeoGebra para você ver como ele seria no GeoGebra. Como a gente usa esse mesmo conhecimento. Digita aqui geogebra.org. Ele vai abrir para você. O GeoGebra está aqui. Aqui você vai digitar a função f de x, né, igual a 2. Aí coloca o símbolo de elevado a x. Dá um Enter. Olha ela aí, ó. É a mesma função que a gente fez lá, tá vendo? Aqui está o ponto em menos 1. Pode marcar os pontos para você ver, ó. Quando era menos 2, lá, ó, menos 2, 0,25. Quando era menos 1, ó, aqui ficou um pouquinho mais. Deixa eu só arredondar ele aqui, trazer ele para ele ficar bem em cima. Pronto, menos 1,25. Deixa eu dar um zoom aqui para não marcar o ponto errado. Ponto 1, 0 e 1, ponto 1 e 2, ponto 2 e 4. Aí tá aqueles pontos que eu marquei, mas aqui você vê o desenho da reta, ó. Por mais que aqui pareça que ela está em cima do eixo, ó, se você ampliar, você vai ver que sempre vai ter um espaço. Olha aqui, deixa eu tirar o ponto. Olha, sempre tem um espaço, não importa para onde você puxe, ela sempre terá um espaço, tá? Então esse é o gráfico da função exponencial e ele é crescente. Veja que vem do infinito e vai para o infinito positivo. Conforme vai aumentando o valor de x, a imagem também vai aumentando e ele cria essa rampa de subida. Esse é um gráfico crescente. Vamos ver o outro caso, que aqui, ó, eu vou colocar agora a outra função. A outra função era g de x igual ao meio de x, o meio de ax. Vou usar a mesma definição aqui. Ó, g de x igual 1 sobre 2 elevado... Que isso? Deixa eu melhorar isso aqui. 1 sobre 2 elevado a x. Do mesmo jeito nós vamos fazer. Para x nós teremos menos 2, menos 1, 0. Aqui nós teremos o 1 e aqui o 2. Então aqui nós teremos a transformação de g de x igual a meio de x elevado a x. E aqui o resultado, o f de g de x, final, ou y. Então, se é menos 2, então vai ficar, vamos fazer de preto agora, vai ficar g de menos 2, que vai ser 1 sobre 2 elevado a menos 2. Por ser negativo, a gente já sabe que tem que inverter, então vai ficar 2 sobre 1
elevado a 2, e como vimos no exercício anterior e na própria potência, é o quadrado do segundo, do numerador, e o quadrado do denominador. E isso vai dar 4 dividido por 1, que é o próprio 4. Se for menos 1, então g de menos 1 será igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1. Temos que inverter para ficar o expoente positivo, então fica 2 sobre 1 elevado a 1, que acaba ficando 2 elevado a 1 sobre 1 elevado a 1, que vai dar 2 dividido por 1, que é o próprio 2. Quando é zero, g de zero vai ser igual a meio elevado a zero. E meio elevado a zero, a gente sabe que qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, o resultado disso é 1. Quando for 1, vai ficar g de 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Então, é 1 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1, que resulta em 1 dividido por 2, que é 0,5. E quando for 2, vai ser g de 2 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Então, é 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. E isso resulta em 1 dividido por 4, que resulta em 0,25. Agora é só desenhar o gráfico. Vamos aqui novamente fazer o eixo. Vou fazer ele agora de vermelho. Vou fazer ele pontilhado. Então, eu vou pegar aqui. Aqui nós temos o eixo x, do infinito negativo para o infinito positivo. Aqui nós temos o eixo y. E as ideias são a mesma. Vamos marcar os pontos aqui desse azul aqui, né? Os pontos serão: em x nós temos aqui nós teremos menos 1, aqui nós teremos menos 2. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. O que acontece? Quando é menos 2, ele vai dar resultado de 4. Tá aqui, ó. Então, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, ó, eles vão se juntar, mas aqui, ó, menos 2 com 4. O menos 1 se junta com 2, aqui. O 0 continua em 1. O 1 vai na metade aqui, que é 0,5. E o 2 vai na metade desse aqui, que é o 0,25. E aí eles se juntam aqui. Então, para desenhar esse gráfico, vamos fazer ele aqui de um verde. Ele vai vir lá do infinito positivo, vai passar aqui, 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 né? E daqui vai para o infinito sem nunca encostar no eixo, tá? Lembre-se disso. Embora ele tenha, deixa eu voltar aqui, ele tenha feito uma reta, mas não é uma reta. Vai para o infinito negativo. Vamos lá no GeoGebra desenhar esse gráfico também. Eu vou apagar aqui, vou até colocar ele aqui junto. Vou fazer aqui, ó, g de x é igual, aí eu faço aqui, ó, 1 dividido por 2, ele vai fazer aqui, tem que colocar um parênteses, é claro. Deixa eu colocar um parênteses aqui antes, isso. E aqui eu venho com o elevado a x. Olha aí, ela verdinha, azulzinha, ó. Veja que os valores são os mesmos que a gente já tinha antes, né? Quando eu puxo aqui, ó, pontos, menos 2 está com 4, o menos 1 está com 2, está aqui embaixo, ó, menos 2 com 4, menos 1 com 2, o 0 está com 1, o 1 vai estar bem aqui, ó, deixa eu ampliar, 0,5, e o 2 vai estar aqui no 0,25. O 2 está no 0,25, entende? Então, olha só, o que você pode perceber da função g em relação à função f? A verde é a f. A f, conforme o domínio aumentava, ela subia, então ela é crescente. A g, conforme o domínio aumenta, ela diminui, ó, ela é decrescente. Uma é o inverso da outra, né? Uma cresce e a outra decresce, ó, e elas têm a mesma
representação. E voltando a falar aqui, ó, que nunca encostará o eixo. Se eu der o zoom, você vai vendo que ele vai sobrando espaço aqui, ó. Tá vendo? Já tem um espaço aqui. É só a questão da precisão. É claro que quando a gente faz o desenho desta forma, no caderno, a gente não consegue fazer toda a precisão, mas isso é uma coisa que você tem que sempre ficar atento. O gráfico sempre vai passar em 1, nos dois casos, você viu, passou em 1, então você tem que ficar atento a isso. O gráfico sempre passa em 1 e nunca toca o eixo X, nem aqui e nem nessa. Então você tem que cuidar com esses detalhes na hora de fazer seu gráfico, né? Por último, nós temos essa situação de h de x onde eu tenho um número b multiplicando. O que esse b vai fazer? Ele vai pegar o resultado. Se a gente já viu que pela ordem, primeiro eu tenho que multiplicar, fazer a potência. Então eu vou fazer a elevado a x pela ordem, que nem nesse caso deu 0,25, e depois eu multiplico por b. E essa multiplicação, o que causa no gráfico? Nós vamos fazer isso direto já no GeoGebra. Deixa eu colocar um novo arquivo aqui. Novo. Não gravar. Só para a gente começar do zero. Imagine a função aqui, ó, f de x igual... Vamos pegar a própria 2 elevado a x. Tá aí a função. A gente já conhece com ela. O que aconteceria se eu colocasse mais um 2 aqui multiplicando esse 2? Olha só. O que aconteceu? O gráfico só ficou mais um pouquinho para cima. Lembra que ele tocava no eixo 1? Esse 2 deslocou ele para o eixo 2. O número 2 agora. É isso que ele faz. Se eu mostrar esse 2 para um 6, ele vai pular lá para o 6, ó. Tá vendo? Deixa eu arrastar aqui, ó. Agora ele toca o eixo no 6. Veja que a curva fica mais acentuada, né? Mas ela começa a se afastar da origem aqui. Agora, se fosse um menos 6, o que acontece se esse número for negativo? Olha aí. Se ele for negativo, ele vai simplesmente jogar ela para baixo. Ó. Olha só. Quando ele era positivo, ela tinha inclinação para cima. O negativo joga ela para baixo. Só nesse caso você vai ter uma imagem negativa. Quando você tiver um fator multiplicando a potência, lembra que a função exponencial é isso aqui, ó, o 2 elevado a x. Esse 6, ele está multiplicando só um fator. Se ele é positivo, ele intensifica a curva. Se ele é negativo, ele joga para baixo. Aí faz o eixo x ser um eixo de simetria, onde você pode ter a função tanto acima como abaixo. Eu vou fazer a g de x, que será essa mesma função para cima, né? Agora sim, elas são, nesse caso, simétricas em relação ao eixo x. Opa, deixa eu mudar aqui, que eu fiz errado. É elevado. Pronto, olha aí. Elas são simétricas em relação ao eixo x. Uma está para cima e outra está para baixo, elas são idênticas, ó. Por mais que eu afaste, elas sempre estarão à mesma distância. Então é isso que acontece quando fazemos esse tipo de situação. Colocamos um outro número multiplicando a nossa função exponencial. Revise o vídeo quantas vezes for fazer necessário. Abaixo você vai ter exercícios para você praticar. E a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!